com certeza um tema que chama a atenção por conta da dúvida que nós temos no nosso dia a dia de consultório. Será que é melhor apenas realizar uma restauração isolada ou facetar aquele dente? Depende de uma série de fatores. Sejam muito bem-vindos para essa aula. Na verdade, vou começar a aula aqui falando um pouquinho para vocês sobre a importância que nós vamos dar a essas lives, e nós temos esse projeto há muito tempo, e eu conto com a sua ajuda para a continuação desse projeto. Então, às vezes eu ficava meio em dúvida, será que vale a pena pedir para as pessoas se inscreverem, deixar o seu like? Mas, na verdade, para a gente é fundamental que você se inscreva no canal, tanto no YouTube como no Instagram, que ativem as notificações para receber as mensagens, deixe seu like para ajudar nesse projeto, nas ideias que nós estamos trazendo, sempre o seu comentário, tá? E não deixem nunca de compartilhar essa live. Então, antes de começar, nós vamos iniciar a nossa live, compartilhe, se inscrevam nos nossos canais e ajudem a divulgar as nossas ideias. São trabalhos que realizamos para vocês e eu, em troca, peço essa ajuda, tá? Para motivar pessoas a conhecer também esse trabalho que, com certeza, vai fazer a diferença no nosso dia a dia de consultório. Então, a nossa live de hoje é sobre exatamente quando restaurar ou quando facetar um dente. Uma dúvida que todo dia eu tenho no consultório. Até eu me convencer que tenho que recobrir todo o dente, passa uma revolução em minha cabeça. Poxa, será que não seria suficiente apenas restaurar a pontinha do dente? Não, é melhor restaurar todo o dente. Quais vantagens, quais desvantagens, quais as indicações precisas em relação a isso? Então, o que seria melhor? Deixem suas dúvidas e comentários, participem no chat, que ao final nós vamos abrir para pergunta, ou melhor, a gente vai realizar essas perguntas para que eu possa responder para vocês. Então, durante a live, nós não vamos estar respondendo as perguntas, mas ao final vai ter um momento de interação onde vocês vão poder conversar e tirar todas as dúvidas que vocês queiram. Então, vamos lá. Resinas compostas, restaurar ou facetar. A melhor das situações, o sonho de qualquer paciente, o sonho de qualquer dentista. Por que eu falo qualquer dentista? Porque, às vezes, há uma veiculação de informações truncadas, informações equivocadas, que acabam determinando que o sonho de consumo dos pacientes não seja o mesmo dos dentistas. Os dentistas querem, em 85% das vezes, na sua própria boca, resina. Certo? Então, o sonho de consumo deveria ser a resina composta. Então, essa é a ideia que eu quero trazer para você. O melhor que nós podemos oferecer para um cliente é não precisar resina. Como assim, Léo? Então, você vem falar de facetas ou restaurações e diz que a melhor das situações é não restaurar. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que você poder ter seus dentes sem nenhuma restauração, apenas clareado ou apenas tratados ortodonticamente para melhorar o seu posicionamento, é a melhor das situações. Mas, por outro lado, eu vou dizer para vocês que a grande maioria dos pacientes, ao final de um tratamento ortodôntico, necessitam, ainda assim, de resinas compostas. Observe que não é tão simples. É importante entender a necessidade de aprender a trabalhar com esse material que hoje é a bola da vez, mas sempre foi uma grande oportunidade de mercado. Um material que você consegue sobreviver exclusivamente fazendo excelentes restaurações. Mas sempre tenha em mente que a indicação é uma construção. E eu quero trabalhar especialmente essa construção com você, onde o melhor eu entendo que é não restaurar, é apenas clarear. Mas, quando necessário,
nós temos que saber exatamente quando restaurar ou quando facetar um dente. E sempre eu estou em dúvida em relação a isso. Bota aí no chat vocês, se vocês também não têm essa dúvida. Tenho certeza que a maioria também vai ter dúvida. E vai ficar uma certa inquietude até o momento de fazer a restauração. Então, eu vou tentar ajudar nesse sentido durante essa live de hoje. O clareamento, ele possibilita um aumento no valor dos dentes, ilumina o sorriso do paciente e traz resultados fantásticos. Então, vale muito a pena clarear, certo? Léo, e se tiver que restaurar, vale a pena clarear previamente? Sim. Às vezes o resultado ele só vai ser obtido após as restaurações, mas iluminar os premolares, clarear um pouco aquele aspecto saturado da cervical, em um dente que já está restaurado, melhorar a cor dos inferiores é fundamental para restaurar de uma forma melhor e esse é o nosso trabalho. Vale a pena clarear, faz bem para o nosso paciente, faz bem para a gente, por que não dizer? Mas eu confesso que no meu dia a dia de consultório, o clareamento representa muito pouco do meu ganho. Muitas vezes acaba sendo, entre aspas, uma moeda de troca. Claro que nós cobramos e tentamos valorizar o procedimento, mas o valor de uma resina é muito maior. Infelizmente, não dá para sobreviver com algumas coisas no consultório que a gente cobra bem. Por exemplo, implante. Se tivesse 10 implantes para fazer num dia, você estava aposentado, precisava outra coisa a mais. Mas não tem essa demanda toda. Geralmente, você vai ter a dificuldade de alcançar os pacientes. E a resina composta, aí eu vou entrar um pouquinho, vou misturar um pouquinho as coisas. Ela favorece, inclusive, as pessoas que não fazem, ou melhor, que fazem outras especialidades, por exemplo, implantodontia, ortodontia. Então, a resina composta é a forma de enriquecer o consultório. Isso é interessante. O clareamento vale a pena. E quando eu tenho uma situação de uma fratura, de um desgaste, de um diastema, certo? Ou de uma reanatomização de canino em lateral, ou uma reanatomização de um lateral conoide, ou a transformação de um premolar em canino, eu preciso fazer uma restauração, ou uma reanatomização, ou uma faceta. Os termos, eles são diferentes, mas eu quero tentar trazer para vocês uma ideia que facilite esse processo, que ajude. Então, quando restaurar, situação de um dente com a resina antiga, inadequada. Observem. Deixa eu só voltar aqui o slide. Restauração de um dente apenas. A situação aqui de lateral conoide, de um canino e um premolar a serem reanatomizados e de um diastema na região inferior. Quando nós estamos diante de um dente, mesmo que tenhamos o fragmento ideal para realizar a colagem do fragmento, é normal que após a colagem tenhamos uma emenda, uma linha visível entre remanescente e dente, certo? Entre remanescente e fragmento, melhor dizendo. Essa linha é normal ficar ligeiramente aparente em algum dos ângulos, em alguma das luzes. E assim, imagine, se eu tenho o dente ideal, o fragmento, o remanescente ideal e o fragmento ideal colando fica a emenda, com certeza, com resina, eu não tenho uma condição tão boa como com fragmento, certo? Ou seja, não é simples você fazer essa adaptação e ficar totalmente invisível, é mais complexa ainda com resina. Para tanto, eu preciso lançar a mão de algum artifício. Qual seria ele? Exatamente. Ou, para melhorar essa emenda, eu faço um desgaste
um bisel para subir com cor de dentina nesse bisel, ou eu faço um recobrimento da face vestibular. São duas possibilidades para tornar a emenda entre o dente e a resina imperceptível. Porque até com o fragmento, com o natural do natural, na colagem você tem a emenda. Então eu preciso entender a necessidade de jogar um pouquinho de resina contra o dente para tornar essa emenda menos perceptível ao observador. Então isso é um pouco do que nós vamos discutir durante essa live. Quando fazer uma emenda, quando fazer uma faceta. Quando nós fazemos uma emenda, entendam, nós fazemos um bisel e eu vou mostrar um pouquinho do porquê desse bisel. Então, em restaurações, nós temos uma classe 4, um dente com restauração antiga, nós temos aqui um diastema, nós temos aqui uma classe 3 associada a um black space. Situações do dia a dia de consultório, que nós podemos trabalhar apenas a restauração desses dentes. Observem, apenas restauração, foi realizado um bisel, reproduzindo a translucidez natural do dente, certo? Na segunda situação aqui, apenas com resina composta, foi feita uma restauração já recobrindo um pouquinho mais o dente, mas não um recobrimento total. Foi trabalhado também resina na distal da unidade 11, possibilitando uma melhor dimensão, certo? Para que o lateral não ficasse extremamente largo comparado ao central. Na restauração do central, nós mantivemos a área de brilho, ou seja, não modificamos exatamente a área plana, mantivemos essa área de brilho. E observem a outra situação, fechamento de black space, associado a uma restauração classe 3, onde nós fizemos uma restauração parcial do dente, nós não fizemos desgaste, apenas removemos a resina, nenhum desgaste realizado na situação ao centro. Então, são restaurações conservadoras que normalmente realizamos um bisel. A partir daí, confeccionamos a palatina. Essa palatina realizada ou com a cor translúcida ou com a cor de dentina, mais uma cor translúcida, são opções. Na sequência, aplicação de uma dentina. Já para tornar mais gostosa a nossa aula, nós vamos exatamente colocar aqui para vocês a situação de um dente A2. Então, trabalhamos inicialmente uma dentina A3, uma dentina A3 até o início do bisel, certo? Uma dentina A3 até o início do bisel. E observem que, depois da dentina A3, nós entramos com uma outra camada de dentina. Essa outra camada de dentina, ela pode ser a mesma cor, pode ser uma cor mais saturada ou uma cor mais clara. Então, isso aqui seria uma camada de mascaramento. A dentina subindo no bisel para promover o mascaramento. E observem, depois que eu consigo mascarar, eu ainda posso usar uma dentina mais clara para clarear o resultado, um translúcido na incisal e uma cor de esmalte ao final. Então, na técnica de estratificação, eu trabalho dessa forma, ou eu posso, às vezes, também ter a indicação, certo, de, na última camada, recobrir toda a face vestibular. O que é melhor? Depende do caso. Então, numa situação, por exemplo, como essa, eu tenho o esmalte indo até o final do bisel. Pode passar um pouquinho. Eu recomendo, inclusive, que você faça um condicionamento além dessa margem, aplique o adesivo além, porque se precisar um pouco mais de resina, você consegue um mascaramento melhor. Isso é possível e geralmente esse pouquinho de resina é como se fizesse um calo na vestibular do dente
que o paciente só vai perceber com a língua, mas normalmente o observador ele não consegue ter a percepção desse detalhe. Aqui mostrando exatamente o diastema em incisivos inferiores. Nesse caso, eu preciso pensar em uma resina que praticamente vai até o meio do dente, ou um pouquinho antes. Mas eu não posso pensar em uma resina estritamente na proximal. Eu preciso entrar com cores de dentina para mascarar a emenda, para volumizar um pouquinho, especialmente o lóbulo mesial, e a partir daí eu estendo um pouquinho a resina em direção ao centro do dente. Então, a restauração simples, sem desgaste, onde muitas vezes eu faço uma hemifaceta, certo? Uma restauração, uma hemifaceta, muda apenas a nomenclatura. Para mim aqui não tem muita dúvida. Eu preciso ir um pouco além com a resina, posso ir um pouquinho antes, não precisa chegar até o meio do dente, pode ser um pouco menos, mas eu preciso de dentina subindo no esmalte e depois o esmalte passando pela dentina, depois que eu tenho total mascaramento da linha entre o dente e a resina. Então, essa é a ideia. E que para tornar mais didático o nosso trabalho, um videozinho para vocês, deixa eu só voltar aqui. Infelizmente aqui parece que o vídeo travou, corrompeu. Então eu vou pedir desculpa para vocês, vou ficar devendo esse vídeo. Mas, voltando aqui ao nosso tema especificamente, então eu tenho uma possibilidade de fazer uma restauração, certo? Ou uma faceta. No caso da faceta, eu tenho exatamente a possibilidade de fazer com um preparo ou fazer uma sobrefaceta, ou seja, aumento do volume da vestibular do dente sem nenhum desgaste. Então essas seriam as nossas opções. Uma faceta com preparo ou uma faceta sem preparo, que seria uma sobrefaceta. Então aqui mostrando uma situação onde eu posso fazer várias sobrefacetas de canino a canino, ou eu posso trabalhar, certo, somente a incisal. Esse caso, eu não tenho dúvida que vale a pena sobrefacetar todo o dente, especialmente porque a unidade 22 também apresenta um aspecto mais, um lateral menor, que para melhorar o seu aspecto necessita de um volume de resina. E a unidade 12 se apresenta mais acinzentada. Mas essa construção, essa ideia de facetar os dentes, não é tão simples. Nesse caso inferior, eu tenho a necessidade de fazer uma faceta com preparo nas unidades 11 e 21, mas a unidade 12 e 22 eu não necessito realizar um preparo. Eu posso fazer uma sobrefaceta, ou seja, uma faceta sem nenhum preparo. Então, as sobrefacetas, elas são bem interessantes, certo? Elas podem simplesmente remover uma restauração antiga ou simplesmente aproveitar o dente original e aumentar o seu volume. Aqui aquele caso que eu mostrei anteriormente, resolvido com a estratégia para dente clareado, trabalhamos com o D1 e o D meio, uma camada bem fininha, aumentamos com a Trans 30, o D1 e o D meio fez os mamelos, na sequência esmalte A1 e MW, trabalhamos a camada final. Observem reproduzindo o dente clareado, melhorando a proporção dental, melhorando também a curva de sorriso, recuperamos guia canina, e observem como vai aumentando as ameias em direção aos dentes posteriores. Certo? Aqui um outro caso, observe que esse paciente, ou melhor, esse dente, esse esquema didático, mostra
dente sem desgaste, vista frontal e uma vista lateral. E aqui mostrando o dente com um pequeno desgaste. E em algumas situações clínicas, nós podemos receber pacientes exatamente com esse desgaste. Observe esse caso, o paciente inicialmente apresenta uma restauração deficiente na unidade 11, translucidez excessiva, há um desgaste da incisal, observem que há uma translucidez alterada nessa região, o lateral pequeno, e esse paciente, ele apresentava exatamente um desgaste intenso na palatina. E nós tivemos que, para realizar a faceta, conseguir preencher a palatina, onde o inferior encaixava de uma forma precisa, tivemos que trabalhar com um aumento de dimensão vertical dos posteriores, certo? Trabalhamos em equipe no consultório e nós trabalhamos 4 dentes de cada lado, conseguindo assim um aumento da dimensão vertical suficiente para liberar 0,3, 0,4 milímetros de espaço exatamente nessa palatina e assim restaurar a face palatina e a região vestibular sem nenhum desgaste. Então observem aqui o aspecto desgastado, há um preparo natural desse dente pela própria oclusão, pelo apertamento, foi realizado restaurações dos dentes posteriores, observem o ganho, certo, de mais ou menos aqui 0,3, 0,5 milímetros de altura. Então nós ganhamos esse espaço, liberamos espaço na face palatina, possibilitando a realização de sobrefacetas sem nenhum desgaste, apenas remoção da unidade, da resina composta na unidade 12 e 11, observem, e aqui mostrando exatamente o resultado que nós alcançamos. De uma forma muito conservadora, melhorando a curva de sorriso, dinâmica de ameias, proporção dental e o que é mais interessante, sem desgastar o dente, a palatina ela foi preenchida. Com isso eu aumento a resistência, ou melhor, eu protejo o meu dente. A resina pode estar exposta, mas o dente está protegido. Aquela área que estava desgastando e quebrando o esmalte, ela passa a ser envolvida com resina, tanto na face palatina como na vestibular, aumentando a resistência do meu conjunto. Então, nesse caso, por exemplo, não seria simplesmente realizar uma restauração. Foi feita uma faceta palatina e vestibular sem nenhum desgaste. Então, essa foi a estratégia para esse paciente. Outro paciente, observem, resina antiga, removemos a resina e fizemos o aumento da incisal e uma camada bem fina sobre todos os dentes, de canino a canino. Olha como ficou legal, muito mais harmônico. Nós conseguimos eliminar essa linha, essa emenda entre a resina antiga e o dente, certo? Essa resina na incisal muito fina, apenas a restauração incisal, ela é mais vulnerável, ela é mais susceptível a uma fratura. É mais susceptível a uma fratura. Nesse caso clínico, observem que eu tenho múltiplos diastemas. Então, qual seria a ideia? Como é que eu restauro? Imagine aqui, se eu for fazer uma restauração isolada, para aumentar a incisal, eu preciso subir um pouquinho aqui de resina, para fechar o diastema, um pouquinho mais de resina, certo? No final das contas, eu vou ter um centro sem resina e uma linha evidente. O que seria melhor? Restaurar ou facetar? Nessa situação clínica, a melhor solução é fazer uma sobrefaceta. É realmente eu projetar um pouquinho o dente, aumentar o seu volume. Com isso eu tenho ganhos.
Mas se eu tenho ganhos, por que é tão difícil essa decisão? Porque eu diria que a maioria dos que estão presentes preferem na sua boca apenas uma restauração e não uma faceta. Nesse caso, a ideia de uma faceta sem desgaste, de uma sobrefaceta, tranquiliza muito nós dentistas. Desgastar é um argumento de venda fraco. O não desgastar os dentes é um argumento de venda fantástico. Um argumento de venda muito interessante para o nosso dia a dia, certo? Então aqui, após a restauração, né? Deixa eu voltar aqui, não aqui é outra situação clínica. Após a restauração finalizada, com o recobrimento da face vestibular sem desgaste. Nessa situação, eu recebi esse paciente com a restauração antiga, só para ilustrar. Muitas áreas acinzentadas e essa resina extremamente fina na incisal, recuperando o volume original do dente natural, muitas vezes está muito mais suscetível ao desgaste e às fraturas. Então temos que ter muito cuidado, porque são situações onde nós temos uma maior vulnerabilidade em relação, a ocorrerem fraturas nessa região incisal. Bem, quando a gente pensa em estabilidade de resultado, ao realizar uma restauração, uma sobrefaceta, e não apenas a restauração da bordazinha incisal de forma isolada, eu tenho uma melhor estabilidade de resultado. Ao recobrir, eu vou ter menos emenda visível. Eu consigo levar a resina para uma região intracircular. Eu tenho ainda uma maior resistência, porque eu vou ter um maior volume de resina composta, certo? E eu aumento a minha possibilidade clínica. Observem nessa situação anterior, onde eu consigo mudar alguns detalhes a mais do meu trabalho. Eu consigo igualar de uma forma melhor o dente, às vezes eu consigo melhorar o perfil de emergência, eu consigo proporcionar melhor, tudo isso a partir do envolvimento de sobrefacetas, de poder aumentar o volume não apenas de um dente. Quando eu trabalho apenas uma restauração, é mais confortável, mas eu tenho uma limitação de apenas devolver a forma daquele dente de acordo com a área que eu vou restaurar. Eu não tenho a possibilidade de condicionar a gengiva, de melhorar o perfil de emergência, de melhorar a largura do dente vizinho. Então, tudo isso é possível com a faceta. E, às vezes, com a restauração isolada, não. Certo? Mas, como eu falei para vocês, nunca é uma decisão simples. Laterais conoides, hoje eu tenho a certeza que são dentes que devem ser restaurados, ou melhor, que devem ser facetados. São dentes extremamente cinza, e que nós, muitas vezes, precisamos até de um preparo, se não for possível, projetar os dentes adjacentes, ou melhor, de canino a canino. Quando eu projeto, eu evito o preparo de um dente. Então, esse caso, laterais conoides especialmente, quando nós falamos em laterais conoides, a melhor resolução é a partir de facetas, e não somente com restauração em resina composta, certo? Então, a gente vai facetar. Os laterais, eles são dentes acinzentados, são dentes mais acinzentados, com menor valor. Restaurações classe 3 podem ser resolvidas a partir de, preparos classe 3 apenas com restaurações. Nós não necessitamos fazer facetas, mas trata-se de uma das restaurações mais complicadas, especialmente quando envolve a face vestibular. Nesse caso, seria uma restauração por palatina, tentando resolver apenas com dentina, que esse paciente perdeu,
certo? Mas aqui eu vou dar uma dica para vocês. Nesse caso, você pode fazer o condicionamento ácido também da face vestibular. E se a restauração por palatina não for capaz de tornar imperceptível a emenda, você pode botar uma camada bem fina de dentina e uma camada bem fina de esmalte, apenas na altura desse lóbulo mesial, resolvendo o problema. Olha que interessante essa dica em relação à restauração. Aqui mostrando exatamente o trabalho, o resultado que nós alcançamos com esse caso clínico. Observem, totalmente imperceptível a emenda. Outros detalhes a serem resolvidos. Como eu falei para vocês, a restauração isolada, ela vai estar limitada a resolver um problema isolado. A faceta ou reanatomização, ela vai resolver um problema, certo? E pode ganhar em relação a outros detalhes que vão ser melhorados. Então, essa é uma vantagem de pensar em facetas, certo? Quando nós estamos diante de restaurações classe 3, onde nós temos que aumentar a incisal, certo? Restauração classe 3 de um lado e de outro, não adianta ficar tentando fazer uma restauração isolada, outra restauração isolada, outra restauração isolada. É melhor fazer uma faceta em todo o dente sem preparo, apenas removendo a resina ou a cárie, caso seja um caso de cárie, que não é esse caso, é um caso de uma resina antiga. Observem aqui o planejamento e uma sobrefaceta foi realizada de canino, ou melhor, sobrefacetas foram realizadas de canino a canino para esse paciente. Observe o resultado final que nós alcançamos de uma forma extremamente conservadora. Quando nós pensamos em aumentos incisais, certo? Nós temos que pensar que ao aumentar a incisal de um dente com a camada muito fina de resina, eu tenho uma maior propensão para fraturas. Em alguns casos vale a pena, mas em algumas situações clínicas, especialmente quando eu posso melhorar algo mais, vou fazer aumentos incisais, como por exemplo nesse caso, é melhor trabalhar facetas sem preparo. Então nessa situação clínica, nós fizemos facetas de canino a canino, não foi realizado nenhum preparo, apenas a sobrefaceta dos dentes, e observem exatamente que ao final nós tivemos o canino um pouco mais baixo para possibilitar a desoclusão, certo? Para proteger os dentes durante esse ato. E o ideal seria desgastar um pouquinho a ponta do canino, mas eu não posso prejudicar exatamente a desoclusão lateral, certo? Não posso comprometer a guia canina. Então, nesse caso, nós fizemos o sorriso, a curva não ficou tão evidente, mas olhem como melhorou. Mas, para restaurar os anteriores, eu fiz um aumento de volume em relação ao original do dente e recuperei as guias caninas. Sobre facetas, removemos apenas as restaurações antigas, de canino a canino, recuperando função, exposição e repouso, melhorando a curva de sorriso, dinâmica de ameias, proporção, exposição ao sorrir, tudo isso a partir de uma técnica extremamente conservadora. E olhem a exposição e repouso que nós obtivemos exatamente reproduzindo cores de dentes clareados, tá? Cores clareadas para esse dente. Então, estratégia para a reprodução de dentes clareados. Foi o que nós utilizamos para esse dente. Numa situação clínica como essa, observem que o substrato está com excesso de esmalte. Será que vocês nunca pegaram no seu dia a dia de consultório uma situação parecida? Dente bem cinza,
são casos que geralmente não respondem bem ao clareamento. Então, é um caso que a melhor estratégia é, sem dúvida, uma sobrefaceta. Não adianta ficar tentando fazer resinas isoladas, apenas emendas. Nós precisamos realmente sobrefacetar o dente, então eu vou ter que dar um volume em todo o dente, um volume pequeno, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 milímetros. Não é nada demasiado, depende. Nessa área cervical, às vezes eu posso utilizar só esmalte, mas nessa área de terço médio, eu preciso de uma dentina para eliminar esse aspecto acinzentado do dente. Eu preciso de uma dentina. É normal observar laterais mais acinzentados do que incisivos centrais, especialmente quando se trata de um lateral conoide, e durante muito tempo eu trabalhei laterais conoides tentando fazer resina de um lado e de outro, mas sempre ficava o meio cinza, eu não conseguia camuflar bem. E hoje eu entendo que muitas vezes nesse dente, isso eu explico nos diferentes cursos presenciais e online, pode necessitar de um preparo, da utilização de um opacificador para alcançar o melhor resultado. Ali o aspecto acinzentado do lateral, observe um canino que não é acinzentado, o valor do central mais alto, certo? A fotografia em preto e branco mostra exatamente o maior acinzentamento do lateral conoide. E observe um resultado que nós alcançamos de uma forma extremamente conservadora, ou seja, sem nenhum desgaste, transformamos premolar em canino, canino em lateral, melhoramos o central, aumentando a incisal, e o lateral conoide também alcançou um resultado muito melhor. Então, isso de uma forma extremamente conservadora, ou seja, a partir de sobrefacetas e não restaurações isoladas. Aqui o resultado é de uma forma mais aproximada. Certo? Então, aqui mostrando um outro caso clínico, paciente apresentava um desnível na incisal, um plano incisal inclinado, pouca exposição e repouso, certo? Observem que ele apresenta um lateral longo, a unidade 22, uma extrusão compensatória, desgaste sisal com extrusão compensatória da unidade 11, prejudicando a arquitetura gengival. Para a sorte do paciente, isso não está à vista, ele tem um sorriso baixo, então nós fizemos o aumento incisal. Aqui uma fotografia mostrando o plano, né? A linha bipupilar, uma das referências faciais, poderia ser a linha da comissura labial. E aqui mostrando a inclinação do plano incisal, numa vista frontal. Observe que ele tem um pouquinho de exposição no lateral, do lado direito, mas nenhuma em central. E aqui nós conseguimos, com sobrefacetas, recuperando guia canina, aumentando o volume original, projetando o dente, um resultado extremamente conservador e esteticamente favorável. Observe o resultado final, a curva, o aspecto final do nosso paciente, com sobrefacetas. Temos ainda facetas com necessidade de preparo. Facetas com necessidade de preparo geralmente está associada ou associadas aos dentes escurecidos, a dentes que apresentam alteração cromática e necessitam de um preparo para trabalhar um volume, certo, maior de resina, com opacificador e aí por diante. Então, esses casos aqui, eu acho que não suscitam dúvidas. Aqui, por exemplo, um central escurecido, foi feita uma faceta com preparo, uso de opacificador na unidade 11 e uma sobrefaceta na unidade 21. Certo? Então, nesse caso aqui, associando uma faceta com uma sobrefaceta. Tudo faz parte de uma curva de aprendizado.
uma curva de aprendizado que eu procuro trazer para vocês nos nossos diferentes canais, YouTube, Instagram, nas nossas aulas, no nosso curso online, tanto o curso completo de facetas diretas, como o curso de dentes escuros, certo? Que é um curso que nós temos com certeza a possibilidade de em 8 horas aprender a trabalhar dentes escuros. E nesse curso, certo? Nós conseguimos, inclusive, entender como trocar as restaurações cerâmicas por resina dentro da indicação, em alguns casos, ensinamos a técnica, considerando que a maioria de nós, né, na nossa grande maioria, preferimos na nossa boca resina composta do que cerâmica, certo? Nessa pesquisa que nós fizemos aos dentistas, eles preferem na própria boca resina composta e não uma restauração em cerâmica. Então, aqui mostrando um caso clínico, exatamente dente escuro, que nós fizemos com resina composta. Observem o resultado final. E esse é o curso que eu falei para vocês, o curso online, facetas e reconstruções de dentes escuros, onde uma restauração ela pode valer o dobro do valor do curso. E temos o curso completo de facetas diretas, que aí são 27 horas tá, de conteúdo com várias práticas, certo? Esse curso está com a turma lotada. Esse curso nós ainda temos vagas, certo? Para quem tiver interesse, pode mandar através de um direct ou na bio do nosso Instagram ou na descrição do nosso vídeo. Vocês podem achar o link para fazer a aquisição. É um curso que nós ensinamos a trabalhar dentes escuros, restaurações diretas com pinos de fibra, a fazer restaurações substituindo cerâmica por resina composta, e nós temos essa oportunidade para quem tiver interesse. Em função de alguns pedidos, nós abrimos vagas residuais para esse curso, certo? Então vocês vão ter uma condição especial, válida por 24 horas. Quem tiver mais interesse pode estar entrando em contato por direct ou pode ir direto na bio, que vai ter exatamente o link de inscrição. Eu vou abrir aqui para vocês para perguntas. Vou pedir para Felipe direcionar as perguntas, que nesse modelo de live que nós fazemos, nós não vamos deixar gravado aqui no Instagram, mas vamos disponibilizar por tempo limitado no nosso canal do YouTube. Tá? Então, esse curso, Facetas Diretas e Reconstruções em Dentes Escuros, é um curso de 8 horas regular e mais os bônus de laterais conoides, acabamento e polimento, isolamento absoluto, e conta ainda com um módulo especial de substituição de cerâmicas por resinas compostas. Então, vale a dica para vocês. Temos ainda alguns cursos presenciais. Agora, no momento, em função da pandemia, alguma limitação do presencial, mas, na sequência, com certeza, também vamos estar com esses cursos disponíveis para vocês. Então, vamos começar aqui as dúvidas. Então, o clareamento, Ariadne, é o clareamento que pode ser com peróxido de hidrogênio em consultório ou carbamida em regime caseiro. Pode, inclusive, ser um clareamento utilizando tanto o consultório, o peróxido de hidrogênio, e o carbamida caseiro. Aí eu vou já estender um pouquinho a sua colocação, chamando a atenção que quando nós realizamos uma restauração, certo? Previamente realizamos um clareamento, o risco de uma recidiva do clareamento, que ocorre em torno de 25% a 30% de retorno da cor, ela pode prejudicar a emenda da restauração.
Já no caso da faceta, ao recobrir todo o dente, você reduz um pouquinho esse risco da recidiva do clareamento prejudicar o resultado final. Então, há uma estabilidade maior quando nós fazemos uma faceta do que quando fazemos uma restauração isolada, ok? Mais uma pergunta? Carolina perguntou se você utiliza a resina Z350. Carolina, a Z350 seguramente é uma das resinas com a melhor consistência. Para posterior, eu adoro a Z350. Mas para anterior, eu confesso que esteticamente eu não gosto, não é a minha como é que se diz? Ela não faz parte do meu arsenal. Eu prefiro trabalhar aí com outras resinas que não a Z350 para anterior. Para posterior, é uma resina excelente. As cores de corpo, por exemplo, A3B, A2B, essas acinzentam de forma demasiada. E o esmalte da Z350, ele não tem uma fluorescência boa, então para dentes clareados não é uma boa opção, e eu confesso que tenho dificuldade de manter brilho na Z350. Então não é a minha opção para a estética, embora seja uma excelente resina. Mais uma pergunta? Diácono perguntou, na sobrefaceta, onde não tem preparo, você pode realmente colocar resina na região cervical sem ter um degrau? Diácono, na sobrefaceta sem preparo, você pode tranquilamente acabar a resina em zero, aí você faz um volumezinho de resina, tá? Depois deixa ali sem um desnível grande com o dente, faz um bom polimento, não tem problema nenhum, ou às vezes até em lâmina de faca, dependendo da situação clínica. Quando eu tenho que alterar um pouquinho a cor cervical, eu preciso de um volume de resina ali. Então eu faço tipo um calozinho, deixo bem polido. Mas se eu não preciso mudar a cor, às vezes eu faço uma camada bem fininha de esmalte e aí somente trabalho o polimento ali e não vai ter muito volume. O volume vai ser menor, certo? Mas não é necessário fazer um preparo como nas restaurações cerâmicas, certo? Para alcançar um resultado. Excelente sua pergunta, sua colocação. Outra pergunta de Vitor Vinícius. Quais resinas de esmalte devo ter no consultório para executar com qualidade minhas facetas? Então, resina de esmalte, você deve ter no consultório, certo? Resinas que possibilitem um excelente polimento e um brilho com longevidade. Não adianta você ter um brilho inicial que se perde rapidamente. Pode ser, por exemplo, uma Stellite Ômega, pode ser uma Palfic, pode ser uma Empress Direct, que é excelente, pode ser uma Vitra, pode ser uma Harmonize. São algumas das opções, algumas mais caras, algumas mais baratas. Nesse momento, eu não vou fechar uma única opção com você, ok? Acho que é Sorana o nome. Sorana. Sorana, eu acho. Professor, quais resinas usa para aumentar ou baixar o valor do dente? Quais resinas usam para aumentar ou baixar? Geralmente, para aumentar o valor do dente, você não usa uma única resina de esmalte. Inclusive, o aumento do valor do dente, ele ocorre com a dentina. Então, a dentina, ela inicia o aumento do valor do dente. 80% da correção de saturação e de valor é a dentina. O 20% final é o esmalte, certo? Algumas resinas de esmalte aumentam o valor. Por exemplo, uma Incisal Light, uma MW, uma resina mais branca. Outras resinas, como o esmalte mais saturado, reduzem o valor um pouquinho. Uma resina mais translúcida, ela tende a reduzir o valor. Uma resina mais esbranquiçada tende a aumentar o valor. Só que se você usar muito branco e aumentar muito o valor, você artificializa. Então também perde um pouquinho o sentido, ok? Mais uma pergunta? A Aline perguntou se você usa a resina forma da Ultradente, Léo. Então, já utilizei a forma, não faz parte também do meu arsenal.
Eu acho que a forma, ela tem uma cor de dentina que não dá aquela vitalidade que eu gosto, como, por exemplo, a Enamel, a Amaris, mas ela pode ser utilizada sim. E o esmalte não é o esmalte tão bom de polir como as que eu citei anteriormente. Empress, Stellite, Palfic, Vitra, Harmonize, Microfil. Da própria Ultradente, eu gosto muito da Vitalescence, as cores de dentina. Gosto muito também dos esmaltes, contudo, o polimento não é tão rico como as resinas que eu falei. Então, quando eu falo algumas resinas apresentam limitações, não significa que elas sejam ruins, significam que elas são melhores para outra finalidade, tá bom? Alex, Léo, perguntando aqui como melhorar o término da faceta na cervical. Então, Alex, você tem que utilizar uma espátula IPC, controlar o excesso durante a aplicação da resina, porque se você não consegue controlar bem o excesso durante a aplicação da resina, você não vai ter uma resina bem aplicada para trabalhar depois com uma broquinha em ponta de lápis, uma ponta F em ponta de lápis, de modo a remover todo o excesso e deixar aquele término, né, com a qualidade satisfatória. O término da resina, não do preparo. É isso que eu entendi? Foi isso que ele perguntou exatamente? Como melhorar o término da faceta na cervical. Aí pode ser tanto no preparo... O término da faceta da resina, tá? Eu respondi. Já ampliando um pouquinho, se for o término do preparo, você tem que ter um preparo intrasulcular. Não precisa ser um preparo liso, como a cerâmica, ele tem que ser intrasulcular, e quando você olha de lado, você não pode ver exatamente o dente escuro. Tem que estar escondido a linha para não ocorrer uma exposição da área de subcontato proximal que esteja escuro. Então você tem que preparar de forma suficiente. Ele respondeu que tinha sido isso mesmo. Ok. Matheus perguntou quais pontas você usa para realizar o polimento adequado na região cervical. Quais pontas eu uso? Normalmente a ponta em forma de lápis, certo? Eu não sei muito a numeração, vou pela forma, mas eu gosto de uma broquinha chama fina, né? Uma broca com a ponta fina, da série F. Você pode usar uma multilaminada, mas ela perde o corte muito rapidamente. Então hoje eu confesso para você que eu uso várias pontas de lápis, né? Aquelas brocas bem fininhas, certo? Mas não tenho uma preferência assim. Hoje eu não invisto em uma broca ou uma ponta extremamente cara. Eu normalmente uso uma mais barata da série F, ok? Lígia, Léo, perguntou sobre as resinas da Cusa. Se você tem informações se são boas. Então, resinas da Cusa, elas são resinas boas, certo? Elas não vão ter, por exemplo, a Cariza não vai ter o desempenho de cor, por exemplo, da Amaris, da Enamel, da Vitalescence, mas é uma resina que eu diria que você consegue resultados. E a Durafil também você consegue resultados, mas não vai ter a qualidade de uma Microfil, de uma Stellite. Seria para mim uma opção, mas não a melhor opção, ok? Brenda está perguntando, Léo, qual silicone se adição ou condensação você usa para fazer a barreira, o guia de silicone? Então, Brenda, aí você pode economizar. Você pode usar os dois, mas eu prefiro hoje no dia a dia usar o pesado do silicone de condensação. É suficiente, certo? Aí você consegue economizar. Sorana, novamente, perguntando em relação à resina de esmalte acromático da Vitalescence, se você indica. A resina acromático da Vitalescence seria a PF, a Pierfrost, tem a PN, se eu não me engano, certo? Ela tem uma cor excelente, só que a manutenção do brilho eu não gosto. Eu acho que ela perde o brilho muito rapidamente. Então não é a minha opção atual, mas eu já usei muito essa resina lá no início, lá em 2020,
2003, 2002, 2004, 2005. Eu usei bastante essa resina para esmalte. Tá? Eu usava ela e usava a Four Seasons da Ivoclar, mas a Four Seasons tinha um polimento melhor. Eu acho que a partir daí, reduzi um pouquinho o uso do esmalte, mas ainda continuo gostando muito das dentinas da Vitalescence. A cor é excelente, mas a manutenção do brilho deixa a desejar, ok? Estou vendo aqui as perguntas bem ricas, realmente. Léo, Cleber está perguntando sobre a resina Liss da FGN. Certo, então. A resina Liss, ela não vai ser uma resina para a parte estética, certo? Não é a resina de preferência, é uma resina que você pode utilizar de uma forma mais limitada. Não é a resina que eu utilizaria para uma estética no nível que a gente está propondo em relação aos casos realizados, ok? Sobre o curso, Léo, já está disponível e a garantia do curso online, esse aí, facetas e reconstruções de dentes escuros. Pronto, esse curso de facetas e reconstruções de dentes escuros, ele está disponível. A partir do link, vocês podem estar já fazendo a aquisição. Se eu não me engano, hoje ele está por R$ 747. Ele só vai ficar disponível hoje, mais ou menos 24 horas. Então, é um curso muito completo em relação a dentes tratados endodonticamente. E lhe dá uma possibilidade de upgrade para o curso completo de facetas diretas, que teria toda a parte de dentes vitais e muito mais. Então, o curso de dentes escuros é bem completo, dá 1 semana de garantia e, com certeza, com uma restauração, você tem o potencial de estar pagando esse curso muito tranquilamente, com segurança. Se não gostar, 7 dias você pode devolver. Tem vários exercícios práticos que possibilitam realmente resultados fantásticos. Ok? Mais um aqui. Mais uma. Brenda perguntando quando é que você usa a resina Vitra, Trans OPL e a Transene. Então, eu uso mais a Trans OPL, que é um pouquinho mais translúcida, geralmente na incisal. É a opção, então a gente usa a Trans OPL, é uma boa opção que você usa naquele terçozinho incisal. A minha preferência é a Trans OPL, só deixando claro. Estou vendo aí o nível das perguntas altíssimo, com certeza a gente mudou o horário da nossa live, mas a presença de vocês garantida e nível de perguntas garante com certeza, dá um prazer imenso de estar aqui com vocês na segunda-feira à noite. Então tivemos que mudar o horário por conta dessa pandemia, mas gostaria de agradecer imensamente aos participantes. Não deixem de participar dos nossos canais, tá, no YouTube, ativem lá o sininho, se inscrevam no canal e não vai estar disponível aqui no Instagram, mas lá no YouTube a gente vai deixar disponibilizada, durante a noite ela vai ficar disponível para que vocês possam rever essa live. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela presença de todos e vamos nos ver novamente na próxima semana. Valeu, galera!